Ok, eu tô até um pouco nervoso de fazer esse vídeo e compartilhar essas informações porque é impressionante. Eu genuinamente acredito que qualquer pessoa que seguir esse plano de Deus para a riqueza, ela vai conseguir a riqueza. E não é fácil, exige muito, muito sacrifício mesmo, mas essa é a temática do vídeo de hoje. Falar sobre Deus, riqueza, prosperidade, abundância e como que a gente consegue chegar nesse caminho. Não importa a sua idade, com certeza esse vídeo vai te agregar essa mensagem. O quanto mais cedo você conseguir internalizar esses conceitos de Deus que Ele entregou pra gente, mais rápido você vai conseguir alcançar isso. E novamente não é fácil. E a gente vai falar sobre todos esses sacrifícios que são necessários fazer. Então, conversando com Deus, gradualmente, eu fui percebendo muitas coisas. E aqui eu vou falar especificamente do modelo de Salomão para a riqueza. E o sol tá bem na minha cara, mas é assim mesmo. Gosto de pegar o solzinho aqui, perto do jardim. E são nesses momentos que eu gosto de entrar em contato com Deus, em silêncio, sem música, sem som, nada, no silêncio puro, buscando a Deus. Esse é um dos momentos mais poderosos que a gente pode ter. E o sistema, o modelo de negócio de Salomão, para quem não conhece a história de Salomão, foi o homem mais rico da história, de uma fortuna inigualável até hoje, em comparação. E Salomão, ele tinha um rezo muito específico, uma oração muito específica, que era: por favor, Deus, me dê sabedoria para servir as pessoas e louvar o Senhor. Essa simples oração pode mudar completamente a sua vida, a sua realidade, tal qual mudou a minha. Essa simples oração me trouxe propósito, motivação, disciplina, autodesenvolvimento, curou vários males, me livrou de muita coisa só com essa simples oração. Isso é algo que eu percebi rapidamente, quando a gente pede alguma coisa para Deus, frequentemente as pessoas pedem coisas, né? Por favor, Deus, me dê uma casa, me dê um carro, reforma a minha casa, me dê coisas materiais, me dê riqueza, me dê mais visualizações no YouTube, me dê dinheiro, me dê parcerias de negócio, sempre pedindo coisas. Mas a gente esquece que Deus também pede coisas da gente. E a gente esquece de se perguntar e pensar: eu estou cumprindo com o que Deus quer de mim? Eu estou cumprindo com a vontade de Deus comigo? O que Deus está pedindo para mim, eu estou fazendo? Essas são as primeiras perguntas que a gente tem que fazer, e a gente faz esse tipo de pergunta nesses momentos em silêncio, quando a gente busca Deus. Então, outra coisa muito importante, quando Salomão pede sabedoria é justamente para isso, para ele conseguir discernir os males, para conseguir discernir o que é tentação do inimigo e o que não é, o que é a vontade de Deus e o que não é. Então, da forma como eu enxergo Deus, e depois que eu encontrei Deus, isso ficou muito claro na minha mente. É como se a gente estivesse sempre na escuridão. E sem Deus a gente não tem nenhum tipo de guia, nenhum tipo de lanterna, nenhum tipo de nada. Mas quando a gente está próximo de Deus, Ele é como se fosse uma pequena esfera de luz que está sempre ali com a gente conforme a gente caminha e atravessa desertos. E se você está nessa jornada espiritual, ou até mesmo não espiritual, você simplesmente quer uma vida melhor e está buscando uma solução, esse sentimento de atravessar deserto, ele é muito presente, muito constante, tá? E é por isso que a gente precisa ter Deus perto da gente. E tudo isso vai se ligar com riqueza, tá? Então, continue prestando atenção. Então, Salomão pede sabedoria para isso, para ele conseguir discernir o que é a luz do que é as sombras. A realidade, a sociedade hoje em dia é tomada pelas sombras, então a gente precisa de Deus mais do que nunca. Então, quando Salomão pede isso, me dê sabedoria, a segunda parte é extremamente importante. Eu anotei aqui, o roteiro saiu de uma vez só, que é de tão simples, né? É justamente isso, a linguagem de Deus, a língua de Deus é dos homens simples, porque as pessoas precisam entender. Então, a segunda parte, Deus me dê sabedoria para servir as pessoas. Para servir as pessoas. Deus quer que a gente sirva as pessoas. Porque depois que a gente conhece a luz de Deus, a cura e tudo que Ele pode proporcionar, a gente tem que compartilhar isso. E é exatamente por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Porque Deus mudou minha vida de tantas formas. É muito egoísta da minha parte eu simplesmente guardar esse conhecimento e esses ensinamentos comigo.
Então, servir as pessoas. Nós precisamos servir e ajudar o próximo. E aqui que entra o segredo da riqueza e da abundância. Que servir, ajudar, é muito abstrato, né? O que eu vou fazer? Eu vou ajudar uma senhora a atravessar a rua? Eu vou coletar lixo do chão? Eu vou abrir uma ONG? Eu vou fazer trabalho voluntariado? Por incrível que pareça, eu acho que não é nada disso. Claro, isso ajuda, isso também entra no raciocínio, mas eu acho que Deus te deu um talento específico, um talento que é único seu, algo que você faz extremamente bem. E é aí que está a riqueza. Ah, pessoal, foi mal, o sol tá demais aqui no olho. Imagino que vocês ainda estão me vendo, né? Então, Deus te deu um talento. Por mais que talvez você ache assim, eu não sou bom em nada, eu não nasci para fazer nada. Por incrível que pareça, outras pessoas nascem pensando diferente. Outras pessoas nascem pensando, eu nasci com um propósito, eu só não sei qual é. Deus tem um objetivo comigo, eu só não sei qual é. A resposta para essas duas pessoas está no mesmo lugar, que é encontrar a Deus e buscar a Deus. Então, por mais que você não acredite, todos nós somos filhos de Deus e por isso nós temos um talento individual, uma individualidade, uma característica única nossa que nós devemos thrive, assim, prosperar em cima dela. E como que a gente sabe disso? Perceba, eu nasci no Mato Grosso, com condições específicas, vindo de uma ancestralidade de uma família específica, e tudo que essa família e essa ancestralidade, o ambiente me proporcionou, foi me conduzindo a ser de uma forma. Então o que eu quero que você perceba com isso é, a gente não escolhe onde nasce, isso é o lá de cima que escolhe, né? E eu não diria nem que ele escolhe, na verdade, eu acho que ele simplesmente não altera nada, ele não mexe, ele não se importa muito com isso, porque ele sabe que ele está dentro de cada um de nós. Então, nós carregamos essa energia divina, nós somos filhos de Deus. E olha o quão poderoso é isso, né? A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho, mas a gente é filho de Deus. Isso é extremamente poderoso. Então, nós carregamos uma individualidade que vem da nossa ancestralidade, do ambiente que a gente cresceu, da nossa genética, da nossa conexão com Deus, tudo isso importa. Mas existe algo que só você pode fazer, da forma que só você pode entregar. E esse que seria o talento. O talento aqui não é exatamente de ser um jogador de futebol, que é um craque, é o novo Neymar, sei lá, não é nada disso. E aqui, ainda sobre talento, imagina o seguinte, imagina duas pessoas, uma delas é, sei lá, um astro de esporte, o astro do futebol, ele cresceu no ambiente certo, talentoso, foi evoluindo, foi contratado pelo Real Madrid com 16 anos, sei lá. Beleza, essa seria a pessoa que todo mundo imediatamente enxerga como talentoso. Porém, tem outra pessoa que ela consegue fazer mais do que essa outra, tem mais potencial do que essa outra, porém, ela nunca se deu a chance. Ela nunca nem jogou futebol. Então ela nem sabe que ela pode fazer gol de bicicleta, que ela pode dar voltas no campo sem cansar, porque ela não encontrou aquilo. E muito provavelmente porque ela não encontrou a Deus também. Por que eu digo isso? Quando a gente está nesses momentos em silêncio, refletindo sobre a nossa vida, buscando por respostas, buscando por Deus, a gente começa a encontrar o que a gente não é. E através desse processo de eliminação, o que não é vontade de Deus, a gente separando o ego e deixando toda a vontade com Ele, a gente começa a perceber coisas novas sobre nós mesmos. Então essas coisas gradualmente vão impactando na forma como a gente enxerga o mundo. E aqui eu não sei se eu estou simplesmente estragando o vídeo, mas tem uma fita aqui das argolas que eu treino, então estou tirando a fita aqui. Enfim, desculpa, continuando o raciocínio, pessoal. Então esse talento a gente tem uma individualidade. Aí agora essa que é a grande sacada do modelo de negócio de Salomão. Se você tem uma habilidade específica, você provavelmente consegue ajudar outras pessoas com essa habilidade. E nós precisamos ser humildes e lembrar que nós não somos únicos, no sentido de, sim, nós temos uma individualidade que apenas nós podemos fazer, mas enquanto espécie como um todo e da forma como a gente opera, nós somos todos humanos, nós somos todos iguais. Nós temos apenas centelhas diferentes, sabe, fagulhas diferentes, brilhos diferentes, mas todos nós somos filhos da mesma luz. Então, quando a gente encontra essa individualidade e a gente consegue ajudar outras pessoas,
Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus e eu acredito genuinamente nisso. Porque quando a gente encontra isso, então a gente está em sintonia. Perceba que nesse caso a gente está em sintonia com Deus. Porque a gente está usando do que melhor nosso corpo dispõe para fazer a vontade dele, que é servir as pessoas e louvar a Deus. Então, quando a gente encontra a Deus e está alinhado com a sua vontade, a vida começa a ficar diferente. As coisas que a gente pergunta começam a ficar diferente. Então a gente começa a se perguntar, e é uma luta diária, tá? Encontrar a Deus é uma luta diária, porque essa luz que eu falei que a gente acompanha, que acompanha a gente no escuro, ela pode sumir às vezes. E existem coisas muito específicas que a gente acaba fazendo, que acaba afastando a gente de Deus. E isso é o que as pessoas querem dizer, e esse é o medo das pessoas quando elas falam, você está afastado da igreja. O medo delas é que você está afastado de Deus. Mas você fazer essas coisas não necessariamente indica se você está próximo ou não de Deus. Isso só você vai saber. Então, essa luta diária, esse é um tema que eu quero fazer um outro vídeo a respeito. Nós precisamos ser soldados de Deus. Porque é uma luta diária. E para isso a gente precisa fazer privações. Aqui, esse também é um outro vídeo que eu quero fazer, mas existem comportamentos que eu considero de alta frequência e baixa frequência. Comportamentos de baixa frequência são como ficar o dia inteiro no Instagram, no TikTok, vendo coisa ruim na internet, ficar comendo açúcar o tempo inteiro, pedindo comida, álcool, cigarro, drogas no geral, ficar acusando os outros, julgando os outros. Tudo isso é um comportamento de baixa frequência. Dormir mal, não se exercitar, tudo isso coloca você em um estado mental, isso neurocientificamente é verdade, tá? Então, isso do lado espiritual é verdade e do lado neurocientífico também. Então, essas coisas colocam a gente num estado mental onde é mais provável que a gente tome decisões ruins. Cara, só aqui tem muita coisa. Porque se a gente toma decisões ruins, a probabilidade da gente quebrar financeiramente, de se endividar, de tomar decisões ruins no trabalho, em relacionamento, é muito maior. É muito maior. Porque como a gente está imerso em uma frequência negativa, baixa, isso acaba impactando as nossas decisões. E o que seriam comportamentos de alta frequência, que elevam sua frequência? Amar o próximo, ajudar os outros, servir. E aqui que entram as privações. Privações elevam a frequência. Porque quando a gente se priva do prazer imediato, da luxúria, da gula, dos pecados capitais, a gente se alinha mais com as virtudes. E quando a gente se alinha mais com as virtudes, a gente fica mais aberto para Deus, para conseguir enxergar o que Ele quer mostrar para a gente. Isso traz clareza mental. Isso também é verdadeiro neurocientificamente. Tanto espiritualmente, quanto cientificamente. Então essa clareza ajuda a nossa tomada de decisão. E a gente tomando decisões melhores, as chances da gente não quebrar, não se endividar, não tomar ações prematuras, não confiar nas pessoas erradas, tudo isso aumenta. Então as chances da gente ser bem-sucedido, se a gente está alinhado com Deus, tendo essa convicção e vencendo essas lutas diárias, eu vou repetir de novo, lutas diárias. Todos os dias eu tenho que lutar contra as tentações. O inimigo, ele ataca todos os dias, ele não cansa. É por isso que a gente precisa estar sempre alinhado com Deus e sempre buscando a Deus. Não é fácil. Não é à toa que a grande maioria das pessoas não conseguem, porque não é fácil. Então a gente precisa disso. A gente precisa estar sempre alinhado. E aqui perceba, com fé, Deus provém. Quando a gente entende, e novamente naquela noção, nós somos filhos de Deus. Isso é tão poderoso. Imagina, vou voltar no exemplo do futebol. Imagina que você é um jogador de futebol e você vai jogar contra um time. O time divino. Nesse time divino tem 12 jogadores. Esses 12 jogadores são a pura essência do futebol. Cada um deles tem habilidades tão grandes quanto do Pelé. Imagina jogar contra 12 Pelés. E você pensa, nossa, mas isso é injusto, isso é impossível. É exatamente esse o ponto. Só é impossível para nós mortais. E isso assim, quando a gente não está alinhado com Deus.
Porque é quando a gente se alinha com Deus e se lembra que nós somos filhos dele, nós somos filhos de um Deus. No jogo da vida, no jogo mortal, você é um ser semi-mortal nesse sentido, né? Enfim, esse é um tema para outro vídeo. Mas tá, com essa clareza, quando a gente está alinhado, olha só como as coisas vão ligando os pontos, né? Quando a gente se priva das coisas e a gente sabe que Deus provém, a gente consegue tomar decisões melhores. Quando a gente aceita a nossa realidade. Perceba, talvez você não tenha a casa que você quer ainda, o carro que você quer ainda, o trabalho que você quer ainda, mas você tem alguma coisa. Deus não te tirou tudo. Talvez você tenha a percepção de que Deus não te deu, mas Deus também não te tirou. O que te tirou provavelmente foi ação sua ou ação de outros. E se foi ação de outros, essa é uma lição de Deus para perdoar o próximo por pura ignorância e distanciamento de Deus e perdoar a si mesmo. Para enxergar a lição que Deus quis te ensinar naquela situação. Essa é a verdadeira lição. Então, conforme a gente vai servindo, a gente vai descobrindo o nosso propósito, tem tanta coisa, tem tanta porta que dá para abrir aqui, eu provavelmente já abri muitas. Então continue me acompanhando que tá... Quando a gente fica satisfeito e está conectado com Deus, a gente percebe que não precisa de muita coisa. Era isso que eu queria falar. A gente não precisa de muita coisa. Porque perceba, quando você está alinhado com a energia divina, com o Todo-Poderoso, o que mais que você quer? Essa é a maior riqueza de todas. Esse é a primeira etapa da riqueza e logo a primeira etapa já é a maior de todas. Porque se você está conectado com Deus, por que você quer mais? Você quer mais do que o infinito? Você acha justo pedir mais do que o próprio infinito? Isso não é apenas desilusão, assim, é loucura. Então, a gente aceitando a nossa realidade, estou satisfeito com essa casa que Deus me deu, estou satisfeito com esses equipamentos que Deus me deu, com os recursos que Ele me deu, encontrei o meu talento, como que eu posso hoje, com as ferramentas que eu tenho hoje, servir as pessoas? E faça isso com honestidade e autenticidade. Não tenha medo e vergonha de, não sei, qualquer coisa. Da forma como você se parece, da forma dos recursos que você tem. Talvez você não tenha nenhum recurso. Talvez a única coisa que você tenha seja a sua palavra. Mas lembre-se, a sua palavra vale muito, porque você consegue carregar nela a palavra de Deus. Você consegue, sendo como um instrumento, entregar a mensagem de Deus. Isso é extremamente poderoso, extremamente valioso. Então, tendo essa honestidade e enxergando e encontrando esse seu talento, você consegue começar a canalizar a sua vida. Você vai encontrar pessoas que você pode ajudar. E nisso você também consegue vencer outros tipos de batalha, porque você tem um propósito maior, que é servir as pessoas. Ah, beleza, eu entendo que você está doente, mas e as outras pessoas que estão precisando da sua ajuda? Eu entendo que você está com dores, mas e as pessoas que estão precisando da sua ajuda? Eu entendo que você está cansado, mas e as pessoas que estão precisando da sua ajuda? Eu entendo que você já não tem mais energia, que está com depressão, que está com ansiedade, mas e as pessoas que estão precisando da sua ajuda? Então, no momento quando a gente começa a se sacrificar mesmo, para ajudar os outros, servir o próximo e se conectar mais com Deus, as coisas começam a acontecer como mágica. É Cara, é muito impressionante mesmo. Pessoal, novamente, desculpa o cachorro do vizinho, não sei se está pegando o microfone, tô rezando para que não, mas ele é assim, bem escandaloso mesmo. Então, se a gente está fazendo a vontade de Deus, Ele vai prover dos recursos. Porque quando Ele sabe que genuinamente você está alinhado ali com Ele, por que Ele não vai te dar recurso? E perceba, Ele não vai te entregar os recursos de uma vez só. Porque Ele tem medo de você cair nas tentações. A carne é fraca. Essas citações, essas falas existem por um motivo. Então, tudo é um teste. Tudo é um teste. Se a gente consegue ter fé em Deus sem ter nada, sem ter absolutamente nada, e a gente fica tranquilo, fica em paz, a gente entrega realmente para Deus, a gente entrega o destino, o nosso destino para Deus, destino financeiro, de relacionamentos, de pessoas, a gente entrega tudo para Deus. Tudo para Deus. Seus medos, frustrações, entrega tudo para Ele. Tudo para Ele. A única coisa que você tem que se preocupar é como que eu melhor posso
servir as pessoas e louvar a Deus. Para isso, me dê sabedoria. É por isso que essa oração de Salomão é tão importante e tão poderosa. Então, quando você está alinhado com Deus e Deus vai começando a prover as coisas, ele vai te testando. Ele vai te testando. Ele vai gradualmente te dando alguma coisa. E o que ele quer descobrir é se você vai usar essa riqueza que ele te deu, esses recursos novos que ele te deu, para ir para o caminho da luxúria, para o caminho do inimigo, ou para servir as pessoas. Digamos que se você cria conteúdo para a internet ou algo do gênero, ou está buscando formas de ganhar dinheiro. E aí, de repente, digamos que você está nessa sintonia, não, vou ajudar as pessoas, tal, e de repente você ganha, sei lá, 500 mil reais. 1 milhão de reais. O que você vai fazer? Porque se você está satisfeito com o que você tem, se você está alinhado com Deus, você não precisa de nada. Você não precisa de um carro de luxo, de uma mansão. Agora, se esse carro de luxo, se essa mansão for te ajudar a servir as pessoas, então ele vai te dar. Porque ele sabe que você vai ajudar as pessoas. Agora, esse discernimento de o que traça a régua, né? O que ajuda e o que não ajuda, é você que vai saber. E Deus sabe, obviamente. Não adianta tentar mentir para Deus. É impossível. Então, com fé, Deus provém. Porém, para isso a gente precisa viver uma vida devota. Porque não basta só ter fé, né? Nós temos que também ter comportamentos. Nós temos que viver uma vida digna de Deus. E é por isso que a gente precisa aprender a dizer não. Essa é uma coisa importantíssima. Porque, por exemplo, digamos que você encontrou o seu propósito. Sei lá, o seu propósito é ser costureira. O seu talento é ser costureira, o seu talento é ser cozinheiro, o seu talento é ser bombeiro, não importa, isso só você vai saber dizer. E aí surge uma oportunidade multimilionária para você trabalhar numa empresa que você vai ganhar 500 mil dólares por mês. Você aceitaria? Sabendo que o propósito que Deus escolheu para você não foi esse, e sabendo que você precisa do dinheiro, você sairia do propósito de Deus para aceitar o dinheiro? A gente tem que dizer não. Porque a gente tem que sempre tem que traçar o nosso caminho através das lentes de Deus e não através das lentes humanas, porque a carne é fraca. E através dessa vida devota, servindo as pessoas, a gente começa a pensar o seguinte, e aqui que entra o lado empreendedor da coisa. Entendi o meu talento, não me falta nada. Como que eu posso melhor servir as pessoas? Eu preciso de um físico melhor para ter mais disposição? Eu preciso de mais recursos financeiros para construir um negócio que vai ajudar pessoas em escala? Eu preciso de franquias? Eu preciso conhecer alguém que vai me mostrar o caminho? O que eu preciso fazer? Tem que se perguntar a Deus. Então, quanto mais a gente busca servir as pessoas melhor, ele vai provendo. Porque o objetivo é servir, não é no material. Se Deus está falando que eu reformar a casa, que eu fazer uma viagem, que eu fazer um projeto com tal pessoa, vai ajudar as pessoas, vou fazer. Está alinhado com o objetivo, está alinhado com o que Deus quer? Vou fazer. E gradualmente as coisas vão acontecendo. E perceba, nesse buscar servir, indo para o seu talento individual, você está se destacando no mercado, né? Na forma prática, sem olhar para a lente, sem olhar para o lado espiritual, você está melhorando o seu serviço. Você está se melhorando enquanto profissional. Você está criando um negócio, às vezes, empreendendo ou simplesmente sendo um profissional extremamente competente e buscando melhorar porque o seu objetivo é servir. Então você tem motivação natural. Você não se preocupa mais, não tenho motivação para fazer as coisas. Como não tem? Se a sua motivação tem que ser servir as pessoas. Não precisa de mais nada. A sua motivação está aí. Acordar, como que eu posso servir as pessoas e louvar a Deus? É isso. Então, através disso, Deus vai provendo os recursos para você. E vai te colocando testes. E a gente sempre tem que seguir no caminho da servidão, né? De servir as pessoas. E assim a gente vai tendo a oportunidade de ter a abundância. Porque a abundância vai acontecendo aí. Quanto mais a gente prova para Deus que nós somos dignos mesmo, que estamos realmente alinhados, Ele vai provendo. Ele vai provendo. E é por isso
que eu decidi fazer esse vídeo, e é por isso que eu também preciso encerrar esse vídeo agora, porque o sol já está se pondo e eu preciso servir as pessoas. Eu ainda tenho muitos vídeos para gravar hoje, tenho umas 3 aulas para gravar e um vídeo para o meu outro canal, onde eu falo sobre aprendizagem de idiomas. Esse é o meu trabalho, é dali que eu tiro minha fonte de renda, ali é tudo. E eu me dedico demais com os meus alunos, converso o dia inteiro com eles, tento viver essa vida devota, sabe, fazendo todos esses sacrifícios, jejum, tudo. Tudo. Então, meus alunos me esperam e eu vejo vocês num próximo vídeo. Eu quero falar bastante sobre isso, sobre mais temas parecidos com isso, como que a gente se conecta mais com Deus, como que a gente consegue fazer um trabalho honesto na internet, construir um negócio, enriquecer mesmo, mas assim de uma forma honesta, transparente, alinhada com os valores de Deus. E é isso. Meus alunos me esperam. Vejo você no próximo vídeo. E o vídeo vai demorar um pouquinho para acabar, porque eu tenho que andar até a câmera. Mas é isso, pessoal. Até mais. Um dia abençoado para todos. Vejo vocês na próxima.